Nesse vídeo vamos ver o que significa manducação. Primeiro, temos que entender a pedagogia de Deus. Deus, no Antigo Testamento, ele vai nos mostrando, nos deixando sinais importantes da sua pedagogia. Ele não se apresenta totalmente. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus no Antigo Testamento. Um Deus que permite guerras, atrocidades, certas colocações que nós não estamos acostumados, nós que conhecemos esse Deus atualmente. E esse é o Deus do perdão, o Deus da misericórdia eterna. Na verdade, não era Deus que se apresentava desta forma, mas aqueles que escreviam o Antigo Testamento utilizavam os meios à sua volta, sua cultura, e enxergavam os sinais de Deus desta forma. Contudo, Deus sempre esteve presente. E aí, nesses pequenos sinais que Deus deixou no Antigo Testamento, nós podemos verificar, por exemplo, as profecias que previam o Messias, que indicavam como seria o homem-Deus, que esse Messias seria Deus, que esse Messias daria vida pelo resgate de muitos, e por aí vai. E também percebemos pistas importantes no Antigo Testamento. Por isso que Jesus vai dizer que ele não veio revogar a lei ou os profetas, que são o núcleo do Antigo Testamento. Ele não veio revogar o Antigo Testamento, mas lhes dar perfeição, mas lhes dar pleno cumprimento. Os judeus comiam a carne da vítima, um animal, para participar dos seus méritos, mérito de dar a vida, tendo seus pecados purificados pelo sacrifício do animal. A cruz de Cristo e a Eucaristia seguem o mesmo raciocínio, que poderia chamar, por exemplo, de substituição. O que acontecia? Os judeus, eles sacrificavam o seu melhor carneiro, o seu melhor animal, sacrificava aquele animal no lugar dele, judeu, para pedir a Deus o perdão dos seus pecados. Como o judeu não podia tirar a própria vida, pois isso seria suicídio, o judeu dava a vida do seu melhor animal. Porque o que nós temos de mais precioso é a nossa vida, a vida humana. Então o judeu entregava no seu lugar, por isso a substituição, dava no seu lugar o seu melhor animal, sacrificando-o e recebendo os méritos daquele sacrifício para a purificação de seus pecados. Da mesma forma acontece com Jesus. Jesus é chamado por João Batista de Cordeiro de Deus, porque ele é o nosso Cordeiro, que deu a vida por nós, que foi nos substituir, manducação, na cruz. Jesus veio dar a sua vida divina, que tem valor eterno, por isso é um só sacrifício, porque tem valor divino, é um só sacrifício pelo resgate de muitos, de todos aqueles que quiserem crer em Jesus Cristo e caminhar com Jesus. Então, aquele sacrifício é único e perfeito, porque é o próprio Deus que dá a vida por nós, Deus Filho, dando a vida a Deus Pai, nos substituindo, manducação, e desta forma purificando os nossos pecados. Scott Hahn é um ex-calvinista evangélico. Quando ele assistiu uma missa católica pela primeira vez, que era demonizada pelos seus irmãos, que era considerada um sacrilégio, ele se converteu. Ali estava eu, incógnito, um ministro protestante à paisana, esgueirando-me nos fundos de uma capela em Milwaukee para participar pela primeira vez da missa. A curiosidade me arrastara até lá e eu ainda não tinha certeza de que fosse uma curiosidade saudável. Ao estudar os escritos dos primeiros cristãos, encontrei inúmeras referências à liturgia, à Eucaristia, ao sacrifício. Para aqueles primeiros cristãos, separada do acontecimento que os católicos de hoje denominam missa, a Bíblia, o livro que eu mais amava, era incompreensível. Eu queria entender os cristãos primeiros, mas não tinha nenhuma experiência de liturgia. Sentei-me na obscuridade, em um banco bem no fundo daquela capela no subsolo. Então o sino soou e todos se levantaram quando o padre surgiu
de uma porta ao lado do altar. Hesitante, permaneci sentado. Durante anos, como calvinista evangélico, fui instruído para acreditar que a missa era o maior sacrilégio que alguém poderia cometer. Tinha aprendido que a missa era um ritual com o propósito de sacrificar Jesus outra vez. Por isso, eu seria um espectador, ficaria sentado com a Bíblia aberta ao meu lado. Entretanto, à medida que a missa prosseguia, alguma coisa me tocou. A Bíblia não estava só ao meu lado, estava diante de mim, nas palavras da missa. Um versículo era de Isaías, outro dos Salmos, outro de Paulo. A experiência era prodigiosa. Eu queria interromper tudo e gritar: "Ei, posso explicar o que está acontecendo a partir das Escrituras? Isso é maravilhoso!" Não obstante, mantive minha posição de espectador à parte até que ouvi o sacerdote pronunciar as palavras da consagração: "Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue." Então senti todas as minhas dúvidas se esvaírem. Quando vi o sacerdote elevar aquela hóstia branca, percebi que uma prece subia de meu coração em um sussurro: "Meu Senhor e meu Deus, sois realmente vós." A partir daquele ponto, fiquei, por assim dizer, tolhido. Não imaginava uma emoção maior que a que aquelas palavras provocaram em mim. Porém, a experiência intensificou-se um momento depois, quando ouvi a congregação repetir: "Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus." E o sacerdote responder: "Eis o Cordeiro de Deus", enquanto elevava a hóstia. Em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus ressoou 4 vezes. Graças a longos anos de estudos bíblicos, percebi imediatamente onde eu estava. Estava no livro do Apocalipse, no qual Jesus é chamado Cordeiro nada menos que 28 vezes em 22 capítulos. Estava na festa de núpcias que João descreve no final do último livro da Bíblia. Estava diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como Cordeiro. Entretanto, não estava preparado para isso. Eu estava na missa. Passaram-me para trás. No céu eu estava agora mesmo. No Concílio Vaticano II está o seguinte: na liturgia terrena, antigozando, participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual peregrinos nos encaminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro. Com toda a milícia do exército celestial, entoamos um hino de glória ao Senhor, e venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Espere um pouco, isso é céu. Não, isso é a missa. Não, é o livro do Apocalipse. Espere um pouco, isso é tudo que está acima. Então percebemos que a missa, a Sagrada Missa, o centro da nossa igreja, João Paulo II já vai dizer que a igreja é feita de Eucaristia. Scott Hahn vai também nos mostrar algo que os católicos que estudam mais já sabem, mas é interessante a sua explicação. A Didaqué, que podemos dizer assim, o primeiro manual litúrgico, o primeiro catecismo da igreja, lá dos primeiros séculos, ele já fala sobre a liturgia da missa, a mesma liturgia que nós vivemos essencialmente em 2016, que é o ano em que esse vídeo está sendo gravado. Além dos livros do Novo Testamento, o escrito cristão mais antigo que foi conservado é um manual litúrgico, que poderíamos chamar de missal, contido em um documento chamado Didaqué, que significa em grego instrução. A Didaqué alega ser a coletânea da instrução dos apóstolos e foi provavelmente compilada em Antioquia, na Síria, como está lá em Atos 11:26, em algum momento durante os anos 50, entre 50 e 110 depois de Cristo. A Didaqué usa a palavra sacrifício 4 vezes para descrever a Eucaristia, uma vez declarando simplesmente: "Este é o sacrifício do qual o Senhor disse." Na Didaqué também aprendemos que o dia usual da liturgia era o dia do Senhor, o domingo, e que era costume se arrepender dos pecados antes de receber a Eucaristia. Está lá escrito: "Reúnam-se no dia do Senhor
para partir o pão e agradecer depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Eu vou ler agora um trecho da Didaqué, que fala exatamente uma verdadeira oração eucarística. Percebam como está muito próxima, e volto a usar esse termo, essencialmente da liturgia eucarística, que é executada nas missas de hoje. Do mesmo modo como esse pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna por meio do teu servo. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste. Também Scott Hahn percebeu que na Santa Missa existe a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Temos a mesa da palavra e a mesa do pão do céu. Talvez a frase em que ouvimos mais claramente o chamado à missa seja a que ressoa na maior parte das liturgias do mundo todo, em toda a igreja, em toda a história da igreja: corações ao alto. Aonde vão nossos corações? Vão para o céu, pois a missa é o céu na terra. Contudo, antes de perceber isso claramente, e eis o segredo, antes de entendermos o livro do Apocalipse, temos de entender as partes da missa. Se não entendermos as partes e o todo, a missa poderá se tornar uma rotina tediosa, sem participação sincera. E esse é o tipo de rotina que dá má fama à rotina. Então, partindo desse princípio, de que a missa está dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística, apesar de ser uma só oferenda, nós percebemos todas as partes, né, que Scott Hahn enumera. Todas essas partes estão na Santa Missa que nós participamos. Parece, para quem não entende o valor da Santa Missa, de cada uma de suas etapas, de cada uma das suas partes, parece algo tedioso. Então vamos entender um pouquinho o que significa a liturgia. Nunca encontrei pais que se cansassem de ouvir os filhos repetirem a antiga expressão: obrigado. A fidelidade às nossas rotinas é um meio de demonstrar amor. Não trabalhamos por trabalhar, ou agradecemos, ou damos afeto quando estamos inclinados a fazê-lo por fazê-lo. Amores verdadeiros são amores que vivemos com constância, e essa constância se revela na rotina. A liturgia forma hábitos. As rotinas não são apenas boa teoria, funcionam na prática. A ordem deixa a vida mais tranquila, mais eficiente e mais eficaz. De fato, quanto mais rotinas criamos, mais eficientes nos tornamos. As rotinas nos libertam da necessidade de cogitar a todo momento em pequenos detalhes. As rotinas deixam os bons hábitos tomar conta. Libertam a mente e o coração a seguirem para frente e para o alto. Os ritos da liturgia cristã são as frases pré-determinadas que através do tempo se manifestaram. O obrigado dos filhos de Deus, o eu te amo da esposa de Cristo à igreja. A liturgia, gente, que coisa linda! A liturgia é o hábito que nos faz altamente eficientes, não apenas na vida espiritual, mas na vida em geral, pois a vida deve ser vivida em um mundo que Deus criou e redimiu. A liturgia cativa a pessoa toda, corpo, alma e espírito. Lembro-me da primeira vez que participei de uma liturgia católica, às vésperas de um seminário bizantino. Minha formação e meu treinamento calvinistas não me prepararam para a experiência. O incenso e os ícones, as prostrações e as reverências, o canto e os sinos, todos os meus sentidos foram absorvidos. Depois o seminarista me perguntou o que achou. Só consegui dizer: agora sei porque Deus me deu um corpo para adorar o Senhor com seu povo na liturgia. Os católicos não apenas ouvem o Evangelho, na liturgia nós o ouvimos, vemos, cheiramos e saboreamos.
Scott Hahn também vai falar da importância do costume de pedir perdão antes de receber a Eucaristia, que nós temos sacramentado no ato penitencial no início da Santa Missa. Se estamos no banco das testemunhas, quem está sendo julgado? O ato penitencial deixa isso claro, nós. As diretrizes litúrgicas mais antigas que temos, a Didaqué, dizem que um ato de confissão deve preceder nossa participação na Eucaristia. Porém, o bonito da missa é que ninguém se levanta para nos acusar, a não ser nós mesmos. Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei por minha culpa. Pecamos. Não podemos negar. Se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1,9. Além disso, diz a Bíblia, até o justo cai 7 vezes por dia. Provérbios 24,16. Não somos exceção e a sinceridade exige que reconheçamos nossa culpa. Até nossos pecados pequenos são assunto sério, pois cada um deles é uma ofensa contra um Deus de grandeza incomensurável. Assim, na missa, declaramos-nos culpados e então nos entregamos à misericórdia do tribunal celeste. No Kyrie, suplicamos a misericórdia de cada uma das 3 pessoas divinas da Trindade. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Não damos desculpas nem justificativas. Pedimos perdão e ouvimos a mensagem de misericórdia. Se uma única palavra capta o sentido da missa, essa palavra é misericórdia. A frase Senhor, tem de piedade de nós aparece com frequência nas Escrituras, nos 2 testamentos, como em Salmos 6:3, 31:10, Mateus 15:22, Mateus 17:15, Mateus 20:30. O Antigo Testamento ensina inúmeras vezes que a misericórdia está entre os maiores atributos de Deus, como está em Êxodo 34:6, Jonas 4:2. O Senhor tem piedade de nós persiste desde as liturgias cristãs mais primitivas. Depois nós temos a liturgia da palavra, que essencialmente é a leitura de trechos das Sagradas Escrituras. A primeira leitura, que costuma ser, na maioria das vezes, um trecho do Antigo Testamento, de um dos livros do Antigo Testamento, um salmo na forma de salmo responsorial, e a segunda leitura, que costuma ser a carta uma das cartas de Paulo, uma carta de João, uma carta de Judas Tadeu, às vezes até o Apocalipse, e um trecho do Evangelho. Após o Evangelho, a homilia, que é a reflexão que o sacerdote faz diante dessa liturgia da palavra, e aí nós estamos encerrando a liturgia da palavra com o credo e as preces da comunidade. Quando o sacerdote lê o Evangelho, podemos ver Jesus, que prega e afirma a sua doutrina mesmo diante de Pilatos, dando testemunho da sua realeza e divindade. E ao recitar o credo, lembramos também que o Salvador morreu em defesa da verdade. O credo era uma Bíblia constituída oralmente. Ela foi memorizada pelos cristãos para converter os cristãos e para também confirmar a própria fé. Quando o sacerdote oferece o pão e o vinho que serão consagrados, podemos nos lembrar de Pilatos, que apresenta Jesus ao povo. Ec homo, eis o homem. Jesus está destruído, flagelado, sangrando, coroado de espinhos, coberto por escárnio, com um velho manto de púrpura, com uma vara nas mãos, como se fosse um rei de comédia. E o povo grita, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus se oferecia ao Pai pela salvação do mundo. É o momento de me oferecer ao Pai, junto com o sacerdote, minha alma, meu corpo, minha vida, em união com Jesus que se mola. É o que São Paulo dizia aos Romanos, em Romanos 12, a partir do versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Toda oração eucarística relembra-nos a imolação do Senhor no Calvário. Na consagração, o pão e o vinho se transubstanciam no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E o sacerdote eleva a hóstia e o cálice para a adoração dos fiéis, lembrando Jesus que é levado na cruz, entre o céu e a terra, como vítima e mediador entre Deus e os homens pecadores. É o momento de oferecer ao Pai a vítima perfeita, em expiação dos nossos pecados
e os do mundo todo, mas em especial dos nossos familiares e amigos. Importante, atualiza-se o único e perpétuo Calvário. Irmãos, não se repete o sacrifício de Jesus na cruz, é atualizado. Aquele sacrifício de aproximadamente 2000 anos atrás, ele não é repetido, é tornado presente. É como se aquele acontecimento que perpassa todo o tempo se tornasse presente diante de nós na Santa Eucaristia. Por isso é que o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Atualiza-se o sacrifício de Jesus na cruz. A última ceia, que acontece na Quinta-feira Santa, ela é repetida. Até porque a última ceia é a ceia do Senhor. Mas na última ceia também se antecedeu o sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto que após a cruz, a partir da primeira missa celebrada pelos apóstolos e pelos seus sucessores, passou a ser atualizado o santo sacrifício na cruz e não repetido. A igreja nos obriga de participar da Santa Missa ao menos no domingo, dia do Senhor, como diz a Didaqué, como diz no Atos dos Apóstolos, em que relembramos a sua ressurreição, centro da nossa fé católica. O Catecismo diz que é pecado grave perder a missa dominical sem motivo justo, já vai dizer o parágrafo 2181 do Catecismo. Os santos disseram que na hora da morte, as missas que tivermos assistido serão a nossa maior consolação. Olha que coisa linda! Pois toda missa implora o perdão dos nossos pecados junto à justiça divina. Como a missa é importante! Em toda a Santa Missa podemos diminuir a pena temporal devido aos nossos pecados a serem pagos no purgatório. Participando com devoção da Santa Missa, prestamos a maior das honras à santa humanidade de Jesus Cristo, e Ele se compadece de muitas das nossas negligências e omissões. Ela diminui o império de Satanás sobre nós e apressa a chegada do reino de Deus na terra, e sufraga as almas do purgatório da melhor maneira possível. Sufragar significa dizer que o santo sacrifício da missa, ele vai diminuir o tempo que as almas do purgatório têm que ficar, um tempo espiritual, na eternidade, no estado espiritual do purgatório. O Papa João Paulo II disse certa vez: a Eucaristia, verdadeiro memorial do mistério pascal de Cristo, é capaz de manter viva em nós a memória do seu amor. Essa exortação à vigilância, continua Papa João Paulo II, torna as nossas liturgias eucarísticas abertas à vinda do Senhor na plenitude, a manifestação da Jerusalém Celeste. Na Eucaristia, o cristão alimenta a esperança do encontro definitivo com o seu Senhor. Então nós vimos aí a importância, desde o início da missa, do ato penitencial, até a comunhão em si, o momento em que o cristão purificado recebe Jesus na Sagrada Eucaristia. Então, gente, eu peço que vocês fiquem com Deus. Desculpa qualquer coisa, desculpe o vídeo ter ficado longo. Deem aquele like para que o vídeo possa ser mais visualizado por outras pessoas, e compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam entender a importância da Santa Missa e que ela existe desde os primeiros cristãos, as primeiras igrejas primitivas da Santa Igreja Católica. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal.